Olá, a paz do Senhor para todos. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje, domingo, dia 15 de março de 2020, dia que o Senhor nos presenteou para glorificarmos e bendizer o seu nome, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O simples fato de você ter deitado, ter dormido e ter acordado vivo já é motivo para glorificar a Deus. Então, vamos ler um texto muito conhecido que fala do encontro real de um já profeta de Deus com Deus da profecia. O profeta Isaías, no seu capítulo 6, versículo 1, Isaías, versículo 6, versículo 1 até o 8, que diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Satanás. E com ela tocou na minha língua e disse: eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. No livro, vamos retroceder para ver que é uma coisa interessante também aqui atrás um pouquinho. No livro de Jó, no seu capítulo 42, tem uma coisa. No livro de Jó, no capítulo 42, e o versículo 5 diz assim: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus. Uma coisa é você caminhar ouvindo falar de Jesus e da fé, do que Jesus fizera na sua vida. Outra coisa é quando Jesus tem um encontro particular com você. Um encontro que marca. Isaías já era profeta. Se você vê no versículo que antecede, Isaías já havia profetizado sobre várias nações. Ele já era um profeta de Deus. Mas então, ele da família real, tinha todas as regalias, ele da família real, cercado de mordomias. Foi necessário que o seu tio, o rei Uzias, morresse, para que Deus se aproximasse de Isaías. Ele já era profeta, mas Deus queria um profeta diferente. E agora ele não vê as nações, ele não vê as fragilidades das nações. Agora ele não vê os pecados das nações. Agora ele se vê. Agora ele olha para dentro de si mesmo e automaticamente existe uma reflexão, um filme passando na sua cabeça. Ele disse: eu vou morrer, porque eu ainda pronuncio palavras que não agradam ao Senhor Jesus. Meus lábios ainda não são santos, eu sou um homem de lábios impuros, falou o profeta Isaías.
Nem só sou um homem de lábios impuros, mas moro no meio de um povo de impuros lábios. E mesmo assim os meus olhos viram o Senhor, certamente não viverei. Não viverei, porque os meus olhos viram o Senhor é santo. Pois Isaías sabia que um cristão não pode dizer palavras torpes. Isaías sabia que um cristão não pode usar gíria. Isaías sabia que um cristão tem que ser santo em toda a sua maneira de viver, tem que melhorar o seu linguajar, pois agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E ele diz: ai de mim que vou perecendo. E ele estava certo. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele e queima, purifica o pecado. Depois de Isaías estar pronto, o Senhor não o designa, pois havia uma hora, Isaías já conhecia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um livro do Dr. Mike Murdock que todas as pessoas deveriam ler. Parece que não tem nada a ver com essa mensagem que eu estou dando agora, mas tem sim tudo a ver. Por que que Isaías compreendia? Porque Isaías já conhecia, Deus não o designara como profeta, porque Isaías já conhecia o seu desígnio. E a pergunta para você: você sabe qual é o seu desígnio? Você sabe qual é a sua função na obra de Deus? A sua função na obra de Deus, o maior pastor que designa é Cristo Jesus. Isso é chamado de desígnio. Aquilo que você mais se aproxima, aquilo que você mais gosta, aquilo que queima o seu coração, é o seu desígnio. Então, por que é que Deus não o nomeara, não o designara? Porque Isaías já conhecia o seu desígnio, ele já profetizava, ele já sabia qual era a sua função. E ele disse: ai de mim que vou perecendo. Mas para a surpresa de Isaías, diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor nesse dia está conclamando a homens e mulheres que despoje das suas vaidades, das suas meninices, que despoje talvez da sua bagagem intelectual, faça como Paulo, para que possa ser mensageiros do Senhor, levando a palavra do Senhor àquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem que ainda existe esperança, levando a palavra de amor, a palavra de esperança para essas pessoas que já estão desenganadas, pessoas que estão desiludidas, pessoas que acreditam que a vida não faz mais sentido. Deus está chamando os Isaías dos dias atuais. Pessoas que queiram pregar o Evangelho. Pessoas que não pregam o Evangelho por dinheiro, por vaidade. Pessoas que não queiram ser aplaudidos, que não queiram ser pop, mas que queiram ser ministro do Senhor. Quando alguém chega para João e diz: João, aquele homem que você apresentou como Jesus, está batizando mais discípulos do que tu. Vocês acreditam vocês pensam que João ficou com ciúme, ciumado? Não. João ficou cheio do Espírito Santo e João disse: importa que ele cresça, que eu diminua. Jesus te chamou para uma mensagem nobre. Jesus te chamou para dizer que ainda existe esperança. Jesus te chamou para dizer que se seus lábios ainda forem impuros, ele pode purificá-lo. No entanto, ele está procurando a quem há de ir por nós. Se disponha, se desprende de si mesmo e das suas vaidades. Deixa Jesus te usar como instrumento dele. Lembre-se que aquele Jesus que usava Pedro, que apenas a sombra de Pedro curava todos os enfermos, Jesus não mudou. Aquele Jesus que deu a unção a Paulo tão extraordinária, que os lenços de Paulo, os alventais, curavam os enfermos, expulsavam os demônios, esse Jesus não mudou. Jesus quer te usar da mesma magnitude que usou aqueles homens.
Jesus quer que você seja um verdadeiro instrumento dele. Jesus quer que você faça as obras maiores do que a que Jesus fez. Isso é possível? É. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam fazer as obras maiores do que o próprio Jesus. Então, qual é o seu desígnio? Invista no seu desígnio. Se disponha. Deixe Jesus te usar. Seja um instrumento de Deus. Não queira ser pop, mas queira ser servo. Então, faça como o profeta Isaías. Depois de purificado o seu pecado, ele disse para o Senhor: envia-me a mim. Tenha um bom dia na direção do Senhor. Deixe Jesus dirigir os seus passos.